Se você for dono do grupo de rap mais perigoso do mundo, jamais, eu disse, jamais ataque o cara que escreve suas letras, ou as consequências podem ser irreparáveis. Essa é a história do NWA, e como o rapper Ice Cube destruiu seus 4 ex-colegas de grupo numa única música. Eu sou o Guilherme, e hoje vou revelar a história por trás da música No Vaseline e a análise da letra aqui no canal Decifra Hits. No Vaseline não é apenas uma música, ela é a pura essência da raiva acumulada de um rapper que, além de se sentir enganado pelos próprios amigos, foi injustamente taxado como traidor em toda essa história. Quando o jovem O'Shea Jackson, conhecido como Ice Cube, entrou para o grupo NWA em 86, ele viu a chance de decolar em sua carreira como rapper, mas mal imaginava o grande problema que estava por vir. Nós já explicamos a história do grupo no vídeo sobre o Eazy-E, mas para entender a treta de No Vaseline, basta saber que o NWA era um influente grupo de rap do final dos anos 80, dos quais se destacavam os seguintes integrantes: Dr. Dre, que era o cara que produzia as batidas, Eazy-E, que era o cabeça do grupo, e Ice Cube, que era quem escrevia a maior parte das letras. A química do grupo começou perfeita, e rapidamente eles viraram uma verdadeira máquina de hits, ditando o rumo do hip hop na virada para os anos 90. No entanto, após o sucesso de Boys in the Hood, a coisa estava tomando grandes proporções tão rapidamente que eles precisariam do apoio de alguém profissional para administrar os negócios do grupo. E foi aí que, em março de 87, através de alguns contatos, Eazy-E conheceu o empresário Jerry Heller, um cara experiente o suficiente para finalmente ajudar o grupo a decolar de vez, mas que ao mesmo tempo seria o pivô de um grande conflito que logo destruiria o grupo por completo. Em agosto de 88, eles conseguiram lançar o seu primeiro álbum, o Straight Outta Compton, que ganhou uma fama nunca antes alcançada pelo hip hop. Com Ice Cube escrevendo a maioria das composições, o álbum serviu para reafirmar a incrível capacidade lírica do rapper, que levantava debates sobre a realidade da comunidade negra dos Estados Unidos, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas em meio a tanto sucesso, algo não cheirava bem entre os membros do NWA. A questão é que os pagamentos estavam muito abaixo do esperado, e Ice Cube foi um dos primeiros a desconfiar disso tudo. Foi em 89, durante uma turnê do grupo, que alguns representantes da gravadora Priority Records encontraram o NWA para entregá-los o tão sonhado disco de platina, como prêmio pelas mais de 1 milhão de cópias vendidas do álbum Straight Outta Compton. E junto com o disco, cada um dos membros iria receber um cheque de $75 mil, que era uma grana incrível para eles na época. Só que tudo isso tinha um porém. Aos olhos da lei, eles ainda não eram oficialmente um grupo, portanto, só teriam direito ao dinheiro caso assinassem um contrato com a gravadora que Jerry Heller e Eazy-E haviam fundado, a Ruthless Records. Mesmo sem entender nada sobre contratos, diante de tanta grana, todos eles assinaram imediatamente, exceto Ice Cube, que queria, antes de mais nada, mostrar a papelada para o advogado que ele havia contratado sem ninguém saber. Por esse motivo, ele pediu para que Jerry enviasse o contrato para a casa de sua mãe, já que ele não entendia aquela linguagem. Para sua surpresa, Jerry se negou, alegando que Cube podia confiar nele. Ice Cube então pediu pelo menos a grana antecipadamente, já que ele trabalhou por isso, mas a resposta de Jerry não o agradou nem um pouco. I caught Jerry Heller, Eazy-E handing the cookie jar. And I was willing to say, fuck it, I caught y'all, just pay me what you owe me and we can keep on rolling. But, they wanted to save face. They felt like if they paid me, they would have to pay everybody else, so they was kind of pretty much like, fuck you, nigga, what you gonna do, go solo? E foi exatamente isso que ele fez. Em 23 de dezembro de 89, Ice Cube rompia oficialmente com o NWA e começava sua implacável carreira solo, enquanto o grupo estava prestes a sentir os fortes efeitos da perda do seu maior lyricista.
Com a notícia da saída, a mídia e o público estavam doidos para saber. Será que o NWA vai manter sua qualidade sem Ice Cube? Será que a saída foi pacífica ou vai ser iniciada uma guerra? A verdade é que, apesar de bastante indignado, Cube ainda guardava forte respeito pelos membros do seu antigo grupo, inclusive por Eazy-E, o qual ele sentia que estava sendo manipulado por Jerry Heller. Tanto que, mesmo fora do grupo, Cube ainda chegou a procurar Dr. Dre com o interesse de fazer algumas batidas para o seu novo projeto. E apesar de Dr. Dre ter aceitado, Eazy-E e Jerry Heller logo vetaram essa colaboração. Cube então juntou alguns amigos e formou o icônico grupo da Lynch Mob, que também tinha como lyricista o primo de Cube, Del the Funk Homo Sapien, o mesmo que fazia o rap em algumas músicas do Gorillaz. Um dos hits mais populares do grupo da Lynch Mob, Gorillas in the Mist, foi inclusive trilha sonora do GTA San Andreas. Porém, o que o público mais aguardava era alguma obra solo de Cube. Até que no dia 16 de maio de 90, ele finalmente lançava seu álbum de estreia, o aclamado America's Most Wanted, que contou com a produção do Bomb Squad, a mesma produtora que fazia os hits do icônico grupo Public Enemy. O disco foi um sucesso absurdo entre o público e a crítica, recebendo certificação de platina e consagrando Cube como um dos maiores rappers da cena. Mas ainda não foi dessa vez que o público e a mídia tiveram o que queriam, já que o álbum não tinha nenhuma diss track para o NWA. I mean, if you listen to America's Most Wanted, it's no dissing. It's no, I don't diss NWA, don't mention NWA, Eazy-E. It's no dissing, and that record was the next record to come out after Straight Outta Compton. No entanto, essa paz não duraria por muito tempo, e apenas 3 meses após o lançamento do álbum de Cube, o NWA lançava o EP 100 Miles and Running, algo como Correndo Mais de 100 Milhas. A faixa de mesmo nome criticava a polícia e o FBI por eles terem aberto uma investigação contra o NWA por causa da letra de Fuck the Police, uma música da época que Cube ainda estava no grupo. Mas bem no final da faixa, o NWA também aproveitou para mandar uma indireta para Cube. Começamos com 5, mas aí, um não aguentou. Então agora somos 4, porque um não conseguiu. Em outra faixa do mesmo EP, na música Real Niggas, eles mandaram mais uma indireta um pouco mais pesada, basicamente chamando Ice Cube de traidor. Começamos carregando muito peso. Então, fico feliz que nos livramos do Benedict Arnold. Benedict Arnold foi um militar americano que traiu os Estados Unidos, se unindo à Inglaterra durante a Guerra da Independência. Mesmo assim, Ice Cube ainda não estava disposto a levar essa briga a sério. Então, apenas para constar, ele deu sua primeira resposta no final daquele ano, com uma leve indireta ao NWA, numa única linha dentro da música Jacking for Beats. Se eu roubar vocês e continuarem voltando, vou fazer vocês otários correrem mais de 100 milhas. Até esse ponto, tudo não passava de leves indiretas e essa treta parecia que não ia escalar para nada mais sério. Até que em maio de 91, o NWA lançou o seu tão aguardado segundo álbum, o Niggas for Life, o primeiro após a saída de Cube. Com a maior parte das letras escritas por MC Ren, o NWA não mediu esforços e cravou o álbum de pesados ataques contra Cube, mostrando que a treta era bem mais séria do que todos pensavam, já que, além de repetirem a música Real Niggas, eles fizeram mais um ataque na faixa Always Into Something. Mas o ataque mais pesado de todos foi sem dúvidas a faixa Message to BA, que não era uma música, mas sim um tipo de esquete com gravações de diversas pessoas falando mal e xingando Ice Cube. A faixa começa com Dr. Dre falando, uma mensagem pro traidor. Não importa o quão durão você tente ser, é isso aqui que eles pensam de você. Here's what they think about you. Essa última frase foi copiada de uma música de Ice Cube,
a Turn Off the Radio, do seu primeiro álbum solo, e só mostra que o NWA estava disposto a atacar Cube com suas próprias obras. Além disso, apesar dessa música de Cube não ter sido uma diss ou indireta para o NWA, nela Cube criticava os negros que se vendiam para empresários brancos da indústria da música, fazendo músicas mais suaves para se manterem relevantes e tocando nas rádios, ao invés de se manterem fiéis à agressiva e forte realidade do gangsta rap. É possível que o NWA tenha levado essa música como uma indireta para eles, e que por isso tenham colocado essa frase em Message to BA. Se não bastasse ser uma péssima ideia atacar Ice Cube dessa forma, eles fizeram isso no pior momento possível. Cube estava passando por um pico de estresse. Ele havia acabado de destruir todo o escritório da Priority Records com um taco de beisebol, pois a empresa estava se negando a pagar o adiantamento pelas vendas do seu primeiro álbum, uma grana que Cube precisava, pois seu filho estava prestes a nascer. Um dos gerentes da gravadora teve acesso a diss do NWA antes da divulgação e convidou Cube para um passeio de barco para que ele pudesse acalmá-lo e contá-lo sobre a diss antes de todo mundo. Como você pode imaginar, isso não adiantou muito. Ele ficou extremamente revoltado e mandou o barco voltar imediatamente. Foi direto para casa e preparou sua resposta esmagadora em forma de música, a qual ficou conhecida por muitos como a maior diss da história do hip hop, a faixa No Vaseline. A música começa tocando trechos da própria Message to BA, só que dessa vez Cube reverteu o ataque intercalando o áudio original com novas gravações do próprio NWA, de diversas pessoas xingando o grupo e de sua própria voz dizendo: "É isso aqui que eles pensam de vocês." Here's what they think about you. 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 Logo em seguida, entra o flow pesado de Cube. Caramba, fico feliz por vocês terem começado isso. Vocês costumavam ser durões, agora estão todos frouxos. Antes era só papo de arma, e agora fazem vídeos com a Michel'le. Michel'le é uma cantora de R&B e era esposa de Dr. Dre na época. Cube acusa o NWA de estar perdendo a essência gangsta ao participar dos clipes românticos da cantora, como em Something in My Heart. Depois do sucesso do NWA, alguns dos membros saíram de Compton para morar em cidades mais nobres da Califórnia. Cube também critica isso nessa linha. Continuei arrebentando, enquanto vocês vazaram de Compton. No início de 91, Eazy-E comprou uma mansão em Calabasas, na Califórnia, 2 casas ao lado do seu empresário Jerry Heller. Vivendo com os brancos, uma mansão enorme e nenhum outro negro por perto. Depois ele aproveita para fazer uma referência à faixa Real Niggas, dizendo: "Eu comecei com muita carga, larguei 4 caras e agora tô fazendo toda a grana. O homem branco tá mandando em tudo. Negros com atitude estão enganando quem?" E também faz menção à faixa 100 Miles and Running. Vocês correram 100 milhas, mas ainda falta uma. A segunda estrofe é toda focada no MC Ren, o qual Cube chama de vilão, um dos seus apelidos. Tentei te avisar no ano passado, mas Willie D me disse para deixar as vadias agirem como vadias. Essa última frase é uma referência à música Let a Hoe Be a Hoe, do rapper Willie D. Cube também diz que MC Ren é um escravo do seu empresário Jerry Heller. Não acredite no que Ren diz. Ele anda por aí igual o Kunta Kinte, mas tem um chicote pra você, Toby. Kunta Kinte é o personagem principal de uma minissérie dos anos 70. Ele era um escravo que recebeu um novo nome, Toby, mas se recusava a atender por esse nome e apanhava por isso. O negro da casa tem que correr e se esconder, grita Compton, mas se mudou para Riverside. Negro da casa faz referência aos escravizados que moravam na casa do escravizador, e Riverside é uma cidade nobre e predominantemente branca para a qual MC Ren se mudou em 89. Deixa de ser falso. Eu lembro de quando você dirigia aquela B210, quebrado pra caramba. Cube conhecia MC Ren desde que ele era bem pobre e dirigia um Datsun B210, um carro barato dos anos 70 que inclusive aparece em algumas cenas do filme Straight Outta Compton.
A terceira estrofe começa com Cube repetindo 3 vezes a frase: I never have dinner with the president. Eu nunca jantei com o presidente. Aqui, ele volta a criticar Eazy-E, que, em março de 91, foi convidado para um jantar organizado pelo presidente George Bush. O convite foi feito por engano, mas mesmo assim, Eazy-E participou do evento. E apesar de ele negar ter qualquer envolvimento político com os republicanos e dizer que estava apenas testando o sistema, Cube e muitos outros acharam que Eazy tinha se vendido. Ouvi dizer que vocês dividem a mesma conta bancária. Seu idiota, no que você estava pensando? Eazy-E ainda não tinha uma conta no banco quando começou a fazer sucesso. Em 88, Jerry Heller levou Eazy-E ao banco e ensinou a ele como abrir uma conta. Cube acusou Jerry de ter livre acesso à conta bancária de Eazy, uma informação que foi confirmada anos depois por alguns afiliados da Ruthless Records. E é claro que o principal pivô de todo esse conflito não poderia ficar de fora da faixa. Jerry Heller foi o cara que levou os ataques mais agressivos na música. Cube o humilhou e o ameaçou com linhas que nem tem como colocarmos nesse vídeo. Mas o que podemos dizer é que a parada chegou ao ponto da comunidade judaica dos Estados Unidos intervir, acusando Cube de antissemitismo, já que Jerry Heller era judeu. Apesar desses fortes ataques, o NWA nunca respondeu à faixa No Vaseline, e também nem teria como, já que o grupo estava prestes a acabar. Com o passar dos anos, Cube acabou fazendo as pazes com seus ex-colegas de grupo, chegando até a lançar alguns hits com eles. Inclusive, em 2016, alguns dos integrantes do NWA se reuniram na Califórnia para receber a honrosa indução no Hall da Fama do Rock and Roll. No entanto, muita coisa aconteceu antes que eles chegassem nesse momento de paz, já que No Vaseline não foi o último capítulo dessa treta. Em 92, Dr. Dre deixaria o NWA pelos mesmos motivos de Ice Cube, mas um detalhe o fez liberar toda sua raiva contra Eazy-E, e dessa vez com o apoio de um novo rosto na cena do rap, Snoop Dogg. É só clicar nesse vídeo aqui para saber a continuação dessa história. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar conosco e até a próxima!